bem-vindos à nossa aula da Escola Dominical. Como você que tem nos acompanhado sabe, hoje é a nossa segunda aula do novo tema. Nosso novo tema é Nossa Batalha Espiritual de Cada Dia. Vamos estar falando aqui sobre batalha espiritual. É um tema que às vezes parece polêmico, muitas vezes negligenciado, e é interessante perceber, a gente que tem muitos anos de vida na igreja evangélica, a gente vai percebendo que a igreja vai passando por ondas. Houve um período que se falava muito sobre a batalha espiritual, endemoniamento, e a igreja se mobilizou muito em cima disso, e não à toa, os cultos eram muito movimentados com manifestações demoníacas, e depois a igreja parece que vai se esquecendo, vai indo para outros temas, outras ênfases. Hoje, se a gente pudesse falar de um modo geral, a ênfase da igreja cristã evangélica tem sido em palavras e mensagens para que a pessoa alcance uma vida vitoriosa, 10 passos para isso, 5 passos para aquilo. Hoje as mensagens têm sido muito nesse sentido de proporcionar uma vida mais vitoriosa, mais próspera aos adeptos do evangelicalismo, da igreja evangélica. Mas esse tema de batalha é algo que nós não podemos de maneira alguma esquecer. Senão nós correremos um risco de termos uma vida um pouco frutífera, uma vida de poucas vitórias, na verdade, não é? Semana passada comecei falando sobre a grande conspiração que existe, maligna, é um tema recorrente nos dias de hoje, conspiração disso, conspiração daquilo, mas de fato a Bíblia nos apresenta uma grande conspiração maligna. Há uma batalha, uma luta encabeçada logicamente por Satanás. Aí vem as suas hostes de principados, potestades, a Bíblia nos fala disso, e eles têm uma conspiração contra Deus, contra o Senhor dos Senhores. O grande objetivo hoje de Deus para a sua igreja na face da terra é que nós possamos, através do evangelismo, através da salvação das pessoas em Cristo, nós devemos reconduzir Jesus ao seu lugar de direito. Jesus precisa ser reconhecido como Rei. Nós sabemos que isso só acontecerá nos acontecimentos apocalípticos no futuro, mas a função da igreja hoje é evangelizar o máximo de pessoas possível para que elas reconheçam o senhorio de Cristo e Cristo possa, aos poucos, ir retomando o seu lugar de direito. Lugar esse que foi tirado momentaneamente por Satanás. De maneira clássica, nós dizemos que 3 são os grandes inimigos do ser humano. Então, cada cristão que quer servir a Deus, cada ser humano tem que enfrentar 3 grandes inimigos, que são a nossa carne, em primeiro lugar, a nossa natureza terrena, o mundo, ou seja, o sistema de valores deste mundo, e Satanás. Então, nossa carne, o mundo e Satanás são os nossos 3 inimigos. E a combinação desses 3 inimigos faz com que o servo de Deus enfrente grandes batalhas. Então, Satanás ele tem a sua atuação utilizando o sistema do mundo, seus valores, as suas filosofias, e juntando com a carne do homem, que ainda é frágil, no sentido de susceptível ao pecado. Nós ainda não estamos num corpo perfeito. Mesmo o cristão nascido de novo, ele tem a sua carne fragilizada pelo pecado. Então, a Bíblia nos ensina que a combinação de Satanás, o mundo e a nossa carne estabelece uma grande batalha e muitas vezes derrota muitas pessoas. Há uma questão aí que a gente precisa falar, mas não seria tão necessário, mas é absurdo pensar que tem pessoas, às vezes dentro de uma igreja cristã,
que não acredita na existência de Satanás como uma pessoa mesmo, como um ser. É incrível imaginar que tem pessoas que negam a realidade do mal, negam a realidade de Satanás como uma personalidade, uma pessoa. O Velho Testamento indica que Satanás foi criado por Deus como um anjo governante, chamado Lúcifer, e ele tinha grandes poderes. Mas o orgulho levou Lúcifer a se rebelar contra Deus. A Bíblia nos diz em Isaías 14, 12 a 14, Ezequiel 28, 12 a 15. E torcido pelo pecado, agora Lúcifer é transformado em Satanás, que quer dizer inimigo ou adversário. A palavra Satanás, ela vem do original hebraico transliterado Satã, que indica o acusador no sentido legal, um queixoso que tem uma acusação a apresentar. Por isso, esse título Satanás está vinculado a essa função de acusador. Acusar quem? Satanás acusa os filhos de Deus perante o tribunal de Deus. Em Zacarias, capítulo 3, verso 1, nós encontramos o seguinte verso: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Numa palavra, Satanás se opõe a nós, trabalha contra nós ou nos persegue. A Bíblia nos diz no Novo Testamento, por exemplo, em 1 Pedro 5,8, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, na ênfase bíblica, Satanás é um ser que foi criado por Deus como um anjo, um arcanjo. Em determinado momento ele decide ser igual a Deus, ocupar o trono do Senhor, e quando ele toma essa decisão, ali já é uma decisão pecaminosa. Então nasce o pecado ali, não nasce no Jardim do Éden, não. O pecado nasce no coração de Lúcifer. Ele quer ser igual a Deus, e Deus não permite, e o lança para fora da sua presença. Ou seja, a partir daquele momento, Satanás ele perde toda a condição de comunhão que ele tinha com Deus. Ele era um anjo e perde então toda a sua natureza e essa condição de ter um relacionamento com Deus. E ele passa a ser então Satanás. E na ênfase bíblica, Satanás é o nosso inimigo. Ele se opõe a nós para tentar atingir a Deus. Então, dando algumas passagens bíblicas aqui para que você possa ler e estudar na sua casa. Isaías 14, 12 a 14, diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa palavra de Isaías, ela se refere na época a alguns reis pagãos, mas é uma palavra profética falando exatamente sobre o que aconteceu no coração de Lúcifer. Quando ele diz aqui: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Não é? Então isso realmente não era possível. No Novo Testamento, quando Jesus, em Lucas capítulo 10, ele envia 70 discípulos para entrar nas cidades e pregar o evangelho, orar pelas pessoas, curar, expulsar demônios. Quando eles voltam, Lucas capítulo 10, a volta dos 70 está no verso 18, e eles voltam alegres, dizendo: Senhor Jesus, até os demônios se submeteram a nós. E Jesus diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então aqui é uma referência àquele momento de derrota, mas também
pode ser uma referência profética àquele momento que Lúcifer tentou ser igual ao Altíssimo e ele caiu então como um relâmpago longe da presença de Deus. Nós precisamos estar muito atentos em relação a isso, porque a Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, nos fala sobre esta luta, essa batalha. Então, nós já aprendemos e já sabemos hoje que esse Lúcifer que cai, ele arrasta consigo uma terça parte dos anjos. E esses anjos caídos com Lúcifer são os demônios que atuam nas pessoas hoje, trazendo opressão, trazendo possessão. Nós vamos, nas próximas aulas, especificar todas essas questões, mas a nossa questão hoje é justamente reforçar essa existência de Satanás como um ser, não é? E outra passagem mais à frente também, em Lucas capítulo 10, Jesus reforça dizendo: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. E interessante que nessa passagem de Lucas os discípulos disseram: Senhor, até os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então, entendendo, que batalha é essa que nós temos? Então, todo ser humano tem a sua natureza terrena, carnal, e nós precisamos de um novo nascimento para que o nosso espírito seja renovado. A partir do dia que nós somos salvos em Cristo, o Espírito Santo entra no nosso coração, o nosso espírito é renovado, nós entramos para o exército de Deus e passamos a ser representantes do reino de Deus. Aí se destacam os nossos inimigos. O mundo é o sistema de valores, ideias. O mundo nos diz, através da sua literatura, da música, da influência de pessoas, artistas, como nós devemos pensar. E normalmente o pensamento do mundo sem Cristo é um pensamento que se opõe a Deus. Por isso que Jesus diz que o mundo jaz no maligno. O mundo descansa nas mãos do maligno. E o maligno, então, traz as suas ideias de oposição a Deus. Então, o mundo é o nosso inimigo. Satanás sabe utilizar as ideias do mundo para nos influenciar e tentar usar a fraqueza da nossa carne. Portanto, uma das áreas mais fortes de batalha é a nossa mente. Por quê? É na mente que Satanás traz pensamentos do mundo, ou quando nós estamos simplesmente vivendo, olhando, participando da vida, nós somos influenciados pelas ideias do mundo, não é? Ideias anticristo, ideias que se opõem ao Senhor. E essas ideias vão entrando na nossa mente. Satanás vem para nos oprimir, aí como um ser mesmo, através dos seus demônios, para tentar pegar esses pensamentos e fazer com que esses pensamentos nos escravizem e nos levem a atitudes, não é? Então percebe essa dinâmica. As ideias erradas que se opõem a Deus, Satanás se aproveita dessas ideias e se aproveita da fraqueza do ser humano para, juntando tudo isso, Satanás quer estabelecer em nós mentiras, inverdades. E principalmente Satanás quer que a nossa vida seja uma vida vivida longe dos princípios de Deus. Aí está a nossa grande batalha. Não é à toa que quando Jesus chama os 70 discípulos que ele acabou enviando, como eu disse, ele diz: olha, vou enviar vocês, mas vocês não vão apenas pregar o Evangelho, eu preciso dar autoridade para que vocês expulsem demônios, para que vocês curem as pessoas. Então, hoje eu como cristão, servo de Deus, eu preciso entender que para servir a Deus de maneira plena, eu preciso conhecer o Evangelho, preciso estar disposto a ir, mas eu também tenho que utilizar a minha autoridade espiritual e o meu poder, em nome de Jesus, para destruir as obras do diabo.
senão eu não terei um trabalho efetivo, senão eu não conseguirei grandes vitórias. Então, essa é a grande combinação, o Evangelho, a nossa fé, a nossa disposição e a nossa autoridade contra principados, potestades e demônios. Esta autoridade vem no nome de Jesus. Assim, seremos servos e grandes instrumentos nas mãos de Deus. Então, eu quero deixar aqui hoje essa palavra para que você medite, pense, vá lá nos versículos que eu mencionei e a semana que vem nós continuaremos nos aprofundar, entendendo qual é a nossa batalha do dia a dia, nossa batalha espiritual de cada dia. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, te dê paz, te dê vitória. Muito obrigado, até mais.